Aqui neste vídeo eu vou mostrar como é o passo a passo do design de sobrancelha. Isso não é uma regra, tá? Cada pessoa tem um tipo de sobrancelha. É mais ou menos para que vocês tenham um segmento para seguir na hora de fazer toda a marcação na sobrancelha, tá? Vamos lá. Tem o início da sobrancelha, que é aqui, esse início aqui, certo? Esse início, cada pessoa tem um espaço, tá? Esse espaço também não é uma regra. Ele pode variar aí de 2 até 3 centímetros de espaço. Pode ser usado um paquímetro para que a gente tenha essa noção de marcação, certo? Comprimento da sobrancelha, que é o tamanho que a gente vai deixar na sobrancelha, ele pode seguir mais ou menos de 5 a 6 centímetros. Lembrando que não é uma regra, tá? A gente precisa usar esse passo a passo seguindo como é os pelos, como é o crescimento natural dos pelos da cliente, certo? Ponto inicial, que seria a espessura, o quanto a gente vai deixar, se vai deixar fino, se vai deixar grosso, o tamanho mesmo, a espessura da sobrancelha. A espessura da sobrancelha a gente começa aqui na parte do início, né? Que pode variar de 0,6 milímetros até 1 centímetro. 1 centímetro normalmente fica uma sobrancelha muito grossa, porém tem pessoas que têm essa espessura de sobrancelha, principalmente homens, tá? São sobrancelhas mais grossas. No ponto alto é o arqueamento da sobrancelha. No arqueamento, a gente pode definir, pegando pelo ponto inicial até o ponto alto, que também não é uma regra, podendo variar aí de 3 até 4 centímetros de ponto alto, certo? Temos também a espessura do ponto alto, que a gente precisa seguir um passo a passo, né? Porém, também não é uma regra. Para que a gente tenha uma noção de medida aqui, a gente pode colocar a mesma medida do ponto inicial na elevação do ponto alto ou diminuir 2 milímetros. Então pode ser a espessura por igual até aqui ou se não, elevando um pouquinho mais fino aqui na parte do arqueamento da sobrancelha. Neste vídeo eu vou mostrar como que a gente vai ter uma noção do desenho na sobrancelha, tá? A gente precisa de uma caixinha a hora que a gente for fazer uma rena ou se não uma micropigmentação. É através desta caixinha que a gente vai se basear para a aplicação da rena ou a micro, certo? Então vamos imaginar que na sobrancelha a gente precisa de 2 figuras geométricas, que seria um retângulo, tá? E um triângulo. E para a gente ter essas 2 figuras, a gente precisa de 5 pontos, que o pontinho da base inferior, o pontinho da base superior, o pontinho da base superior do ponto alto, tá? E o pontinho da base inferior do ponto alto. E também o último pontinho, que é a elevação da cauda. Então, através destes pontos, a gente consegue as 2 figuras geométricas. Aí, depois que a gente finaliza o desenho, vai ficar essa coisa muito quadrada. Então, depois de finalizar, a gente arredonda esses pontinhos para ficar mais natural, porque a nossa sobrancelha, ela não tem essa coisa, né, essa marcação geométrica, essa coisa muito certinha. Então, a gente vai e arredonda esta parte. Aqui a gente vai determinar o início das sobrancelhas. Vamos falar um pouco deste assunto. O início da sobrancelha, ele pode ser tanto quadrado,
tá? Porém, a gente sempre vai ver como é a sobrancelha da cliente, porque tem alguns casos que a sobrancelha da cliente já é para ser quadrada. Então, a gente mantém como é o natural. Caso não seja quadrado, não tenha um formato no início, como na maioria das clientes, por ter muitas falhas e tal, a gente vai determinar o início aqui, podendo ser quadrado, podendo ser mais chanfrado, tá? Que é um pouquinho mais caidinho para o lado, tá? Ou se não, mais arredondado. O arredondado, normalmente, é as pessoas mais velhas, né? As mulheres mais maduras, elas não gostam dessa coisa muito desenhada. Então, a gente deixa um pouquinho mais natural para esses casos, tá? O que não pode de jeito nenhum é fazer um início mais aqui para o lado. A gente fecha o olhar da cliente. Tem algumas pessoas que acabam desenhando desta forma, só que o início aqui, desta forma, não fica legal. A gente deixa o olhar fechado e um olhar muito pesado para a cliente. Então, o quadrado, o retângulo e o arredondado são os casos mais comuns para que a gente faça tanto um designer de sobrancelha com rena ou, se não, uma micropigmentação.